Salmo 127 e 128. Vamos ler? Vou começar pelo título aqui. Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Oremos, irmãos. Pai, tua palavra foi lida. Manifesta agora a tua vontade em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser somente agradável a Ti, Senhor meu, Deus meu e Redentor meu. Te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Como foi falado pelo irmão Roberto, presbítero Roberto, nós estamos no mês da família. Ouvimos aí o presbítero Roberto no primeiro domingo, ouvimos o presbítero Sérgio no segundo domingo, o presbítero Zé Alberto no domingo passado. E hoje nós iremos também continuar trazendo para vocês uma palavra de Deus ao seu coração. E ao olhar para este salmo, nós percebemos aqui que Deus tem um padrão de família, que Deus tem para mim e para você uma referência de família. Como é ter uma família abençoada? Como você pode ajustar a sua casa, ajustar a sua família, ajustar o seu casamento, ajustar os seus filhos de acordo com os princípios que Deus quer, com os princípios que Deus pede para que os seus filhos sigam. Porque se você olhar para o Salmo, para o livro de Salmo, para o Saltério, desde o primeiro Salmo até o último Salmo, você vai ver a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado aquele, bem-aventurado aquele, bem-aventurado sois, bem-aventurado és. E toda a palavra bem-aventurado, ela vem conectado com a palavra obediência ou com o princípio de obediência. Assim, é claro, não só para alguns comentaristas do Antigo Testamento, como também para João Calvino, que na bênção, na obediência há felicidade. Na obediência à palavra de Deus, há de fato o quê? Bem-aventurança. Eu sei, irmãos, que é uma concepção do mundo, a busca pela felicidade. Só que o pessoal aí fora, aqueles que ainda não entenderam, e que ainda não foram iluminados, não foram entender o chamado de Deus, eles buscam a felicidade com fim em si próprio, a felicidade em si mesma. E isso nós chamamos de hedonismo. E isso é passageiro, isso acaba. E sempre que acaba, a pessoa vai querer mais, mais e mais.
É por isso que as pessoas são totalmente insatisfeitas com aquilo que possuem ou com aquilo que conquistam com o passar do tempo. Porque elas se alegram, se regozijam nas suas conquistas, seja casa, seja carro, seja namorada, esposa, filhos, e com o passar do tempo aquela felicidade passa, e elas vão procurar substituir ou superar aquilo que conquistaram por outras coisas. É por isso que Platão fala que o homem é um ser insaciável. E quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que só há, de fato, a verdadeira felicidade quando nós olhamos para Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos Deus. Tanto na nossa vida secular, aí fora, como também na nossa vida, assim se eu posso dizer, entre aspas, religiosa ou eclesiástica, mas também no âmbito familiar. E ao olhar, quem foi o autor deste salmo, nós deparamos com Salomão. E Salomão, ele foi autor de Provérbios. Salomão, ele foi autor de Eclesiastes. E segundo Ed Renekiewicz, hoje está complicado citar o pastor Ed René por algumas declarações que ele fez e chocou muito a cristandade brasileira e até fora do Brasil. Ele tem um livro falando o livro mais mal-humorado. E na capa do livro dele, falando sobre Eclesiastes, tem um limão. E ao ler esse livro, a gente vê claramente o desgosto do pregador, que era Salomão, em olhar para tudo aquilo que ele viveu, para tudo aquilo que ele correu atrás, e descobrir no final de tudo que tudo aquilo era correr atrás do vento, que tudo aquilo era vaidade, que ele empreendeu grandes obras, que ele teve mulheres e mais mulheres, que ele fez tudo o que se podia fazer debaixo desse sol, mas chegou um ponto que ele viu que nada disso foi suficiente. Nada disso foi suficiente. Então Salomão agora escreve esses 2 salmos, que para muitos comentaristas, ele é um salmo que de fato fala de família, é um salmo que de fato fala sobre lar, são salmos que de fato falam sobre filhos, são salmos que de fato falam sobre o homem do lar e a mulher do lar. E um lar abençoado, um lar feliz, um lar bem-aventurado, precisa se atentar para esse padrão que Salomão coloca aqui. Eu sei que para muitos aqui pode soar estranho, como é que um homem, que começou bem, um homem que começou orando, não pedindo para Deus fortuna, não pedindo para Deus ouro, não pedindo para Deus casas e carros e outras coisas mais, apenas pediu para Deus sabedoria. Como um homem desse pôde começar tão bem e terminar tão mal? Como um homem desse se entregou a tanta vaidade? 300 princesas, 700 concubinas, 1000 mulheres, 1000 sogras. Misericórdia. Eu falo assim, irmãos, mas eu amo a sogra da minha esposa. É uma bênção na minha vida. Mas, ao olhar para essa questão, para olhar para esse livro de Salmos, ao olhar para esses 2 salmos, Salmo 127 e 128, nos deparamos com mais uma linguagem metafórica bíblica, que aqui foi usado por vários pastores e pregadores, porque 2 metáforas são bastante usadas pela Bíblia. É a metáfora da guerra, do soldado, a metáfora do plantio, são 3 na verdade, e a metáfora também da construção. E muitos pregadores, e Warren Wiersbe, também em seu comentário, ele divide esse salmo, esses 2 salmos em 4 etapas. A fundação de um lar,
a edificação de um lar, o acabamento de um lar e também o pós-obra. Naquela época, em 2013, Zé, eu não achei uma ilustração para esse sermão. Só que depois eu não sabia que eu ia acompanhar o seu grande sonho de construir a sua casa. Lembro quando você foi olhar os lotes, lembro quando você comprou o lote, lembro quando você me telefonou pedindo referência de um arquiteto que eu conhecia, fui pastor dele. E lembro das várias vezes que nós fomos lá orar no lote, ver a fundação, acompanhar, orar ali pelos trabalhadores. E tive o prazer de ser convidado por você para desfrutar do pós-obra, num jantar maravilhoso que você fez ali, mais a esposa. E desfrutamos, né, da realidade de um sonho que foi concretizado, que foi a sua casa. Então, foi a primeira vez que eu pude acompanhar um sonho se tornando realidade. E aí, hoje, eu poderia muito bem usar isso como ilustração. Eu poderia muito bem usar, como estou usando, como ilustração. Porque foi um sonho de um lar, de uma casa que se tornou realidade. Foi fruto de muita oração, foi fruto de muita dedicação, de muita devoção, de busca em Deus e de milagres sendo vistos. E de fato eu pude entender um pouco sobre fundação, um pouco sobre edificação. Quando eu fui lá, vi aquele buraco grande, eu falei, gente, para que um buraco desse tamanho, né? Olha, tamanho desses alicerces. E a gente percebe, quando Salomão ele olha para essa situação de um lar, de uma casa, o contexto, e nenhum comentarista especifica muito bem qual seria exatamente o contexto que Salomão estava vivendo nessa época. Não sabemos em qual fase de sua vida ele estava vivendo para que ele escrevesse esse salmo. Mas sabemos que Salomão, do verso 1 ao verso 1 e verso 2, ele fala que todo lar depende de uma coisa. Todo lar depende de uma coisa. Todo lar, ele não depende do seu esforço. Primeiramente, a sua casa, a sua família, não depende do seu esforço. Primeiramente, o seu lar e a sua casa não depende do seu suor. Primeiramente, o seu lar e a sua família não depende do seu dinheiro. Primeiramente, o seu lar e a sua família não depende daquilo que você pode fazer para que eles vivam melhor, venham viver melhor. Isso é claramente explicitado aqui nesse salmo, nos 2 primeiros versículos, quando ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É perceptível que Salomão está dizendo que tudo é graça de Deus. Que a maravilhosa graça de Deus deve estar sobre a sua casa, a maravilhosa graça de Deus deve estar sobre o seu lar, e eu e você devemos entender que dependemos primariamente da graça de Deus, da graça de Deus. Eu trago isso para a minha vida. Eu fui pastor de jovens e adolescentes, e uma das coisas que a gente mais escuta, alguns pais vão me entender, e muitos jovens que eu fui pastor lá na Igreja Presbiteriana do Setor Sul, acredito que a maioria deles já estão casados, morando em Brasília, já estão bem, né? Mas a gente sempre escutava, pastor, eu só vou casar quando eu tiver dinheiro. Eu só vou casar quando eu tiver rico. E a gente escutava muito isso. E uma vez, a gente teve a oportunidade de trazer o pastor Paulo Borges Júnior para um acampamento de carnaval aqui no Aliança.
E eu lembro que eu fui buscar ele no aeroporto de Brasília, e a primeira palavra que ele deu de manhã foi: casamento, lar, que é baseado em dinheiro, ele termina por causa da falta dele. Mas lar, casamento, que é baseado, tem sua base na graça de Deus, ele nunca acaba, porque a graça de Deus é abundante. E eu lembro que essa palavra do pastor Paulo Borges Júnior, no acampamento Aliança, impactou a vida de vários jovens. De vários jovens. E eu lembro que, daí para diante, muita gente casou. Muita gente casou, porque viu que melhor depender de Deus do que depender da nossa própria competência, da nossa própria força, ou da nossa própria saúde, se assim eu posso dizer. E a palavra de Deus fala que a melhor coisa que se deve estar, o melhor lugar onde se deve estar é na mão de Deus. Lembro que, numa situação do salmista Davi, por causa de um erro, o profeta chegou nele e falou: olha, você quer receber o castigo da parte dos homens, ou você quer receber o castigo da parte de Deus? E ele: não, eu quero receber o castigo da parte de Deus. Da parte de Deus, porque Deus é misericordioso. Irmãos, então, não podemos desconsiderar a graça de Deus na fundação do nosso lar. Não podemos desconsiderar a graça de Deus na fundação da nossa casa, na criação de nossos filhos. Precisamos depender da graça de Deus. Não é você, não são os seus valores, não é a sua ética, não é aquilo que você aprendeu dos seus pais, ou que você ouviu dos seus avós, mas é plenamente, em primeiro lugar, a graça de Deus. Porque se você não tiver a graça de Deus, não adianta a sua ética, não adianta os seus valores familiares, não adianta nada. Não podemos desconsiderar a graça de Deus na criação de nossos filhos. Não creia, irmãos, que por você fazer um culto doméstico, ou você orar antes das refeições, ou você colocar seu filho para fazer o devocional, isso vai fazer com que ele seja uma pessoa de Deus. Não, irmãos. Se tudo isso não for direcionado, motivado pela gratidão, pelo amor a Deus, não passa de religiosidade. Essa semana, o pastor Daniel compartilhou algo comigo que eu fiquei muito pensativo. Pastor John Piper, todo mundo conhece o John Piper. Um pastor super abençoado. Tem sermões e mais sermões em português, em várias línguas, livros e mais livros. Todo pastor bebe um pouco de John Piper. Ouviu ou já viu vídeos de John Piper. E o Daniel disse que o filho dele, agora com 46 anos, desviou totalmente. Ele foi rebelde da adolescência até os 40 anos de idade. Ele voltou-se para o Evangelho, ajudou o pai, dos 40 até agora, e agora se tornou uma pessoa totalmente cética e agnóstica, se assim eu posso dizer. Eu não posso, irmãos, dizer para você, e isso com certeza, que o John Piper não educou seus filhos, não ensinou o caminho que seus filhos deveriam seguir. Com certeza ele fez. Ele fez tudo, e eu creio que ele dependeu, e depende da graça de Deus. Mas nós vamos entender, irmãos, por que acontecem certas coisas com os nossos filhos, porque certas coisas são deturpadas no coração de nossos filhos. Então, irmãos, se o seu lar
o seu casamento, o seu futuro casamento, o seu futuro lar, não tiver a sua fundação na graça de Deus, você vai estar trabalhando à toa, edificando à toa, vigiando à toa, porque você vai estar dependendo de você mesmo e você é falho. Somos falhos. Mas esse texto também nos fala dos versos, esse salmo também nos fala do verso 3 ao verso 5, que além de um fundamento, do nosso lar ter um fundamento, ter uma base, o nosso lar precisa ser edificado sobre esse fundamento. Se o fundamento é a graça, eu preciso edificar o meu casamento, eu preciso edificar a minha vida, eu preciso edificar a vida dos meus filhos, o meu lar sobre essa graça. Eu sei que existe vários significados. Graça, valor, não algo que eu não mereço. Graça algo não merecido além de quem eu sou. Algo que eu não mereço além do meu demérito. Irmãos, tudo isso nos dá apenas uma fração do que é graça. Apenas uma fração do que é graça. Nós podemos falar dar inúmeras ilustrações aqui para exemplificar o que é graça. Mas nada supera aquilo que o nosso Deus fez por mim e por você. Porque em Adão, nós resolvemos virar as costas para Deus, que nos criou para ter um relacionamento com Ele, para ser um Deus presente em nossas vidas, para ser um Pai verdadeiro. E lá no Éden, nós viramos as costas para Deus e falamos: eu não te quero, eu quero viver a minha vida. Triste para um pai ouvir de um filho isso. Triste para um pai ou para uma mãe, quando eu falo pai, aqui nesse caso pode também a mãe. Triste para um pai e para uma mãe criar um filho com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço, com muito carinho, e chega num determinado momento escutar de um filho: eu não quero mais o seu amor, eu não preciso mais de você, eu não quero mais me relacionar com você, eu vou viver a minha vida. E a Bíblia exemplifica essa situação através do filho pródigo. Do filho que pediu para o pai: eu quero a minha parte na herança, eu não quero mais saber do Senhor, eu não quero mais saber dos seus princípios, eu não quero mais saber do seu valor, dos seus valores, eu não quero mais o teu amor. Eu não quero o seu amor, porque o seu amor para mim é pouco. O que eu quero é a sua herança, o que eu quero é a minha parte, eu quero gastar, eu quero viver a minha vida. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que nessa história do filho pródigo, aquele pai ficou esperando o seu filho na porta e na janela, à volta do seu filho, anos a fio, o tempo todo. Até que ele viu aquele filho voltar para ser um empregado dele. E ele pega aquele filho, abraça aquele filho, devolve o anel novamente no dedo, a aliança familiar. Eu sou o seu pai, apesar de tudo, está aqui, você tem o mesmo direito. E faz uma festa para aquele filho. Isso é graça, irmãos. O que você faria? O que você faria? Então, quando Salomão agora ele passa do verso 3 ao verso 5, ele fala que nós precisamos, irmãos, construir a nossa casa, construir a nossa família, criar os nossos filhos, sobre o alicerce do contentamento, sobre o alicerce da gratidão. Irmãos, graça gera contentamento, graça gera gratidão, graça gera generosidade, graça gera desprendimento, graça gera liberalidade, graça gera pessoas felizes, alegres e satisfeitas. Como nós temos vivido nesse mundo? Como nós temos espelhado a graça de Deus aos nossos vizinhos?
aos nossos colegas de trabalho, como nós temos espelhado a graça de Deus dentro da nossa casa, na vida com o nosso cônjuge, na vida com os nossos filhos. Eu sei, irmãos, a minha casa sabe, a minha filha está aqui sabe, o quanto é difícil a lida diária, o quanto nós enfrentamos dificuldades diárias na vida, o quanto nós chegamos em casa muitas vezes decepcionados, cansados, afadigados, o quanto muitas vezes chegamos em casa e nós queremos apenas ficar quietinho, como diz o pastor Cláudio Duarte, entrar na caixa do nada e ficar ali. O quanto é difícil, irmãos. Mas sabe uma coisa que nos refrigera, que nos restaura e que nos liberta? É de olhar para essa graça maravilhosa do nosso Deus, que olha para mim apesar da minha miséria, que olha para mim apesar dos meus defeitos, sejam defeitos de cônjuge, seja defeitos de pai, seja defeitos de amigo para com amigo, ou de irmão para com irmão. Olhar para mim e me dar certeza de que Ele me ama apesar de quem eu sou, ou apesar do que eu sou capaz de fazer. Apesar de que você é capaz de fazer quando ninguém está vendo. Capaz de pensar o que você pensa quando ninguém sabe de nada. Ou o que você faz quando ninguém está vendo. Saber que Deus é como aquele pai do filho pródigo que está pronto a te abraçar e voltar a aliança no seu dedo. Aquela aliança que você jogou no chão e cuspiu, eu não quero mais. Ele está pronto a devolver essa aliança no seu dedo e falar: eu te amo, meu filho. E eu quero festejar com você. É em cima dessa graça que o verso 3 e a 5 fala para a gente edificar o nosso lar, edificar o nosso casamento, edificar a criação de nossos filhos, edificar a construção de uma verdadeira amizade. Porque uma verdadeira amizade, um verdadeiro lar, uma verdadeira família, não pode ser edificado sobre fundações falsas, fundações mentirosas, enganadoras. Chega, irmãos, chega de enganar a nós mesmos, chega de enganar os outros. Precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, de fato, é luz para os nossos pés, e lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Que a palavra de Deus nos leva a uma vida de bem-aventurança. A obediência à palavra de Deus nos faz verdadeiramente felizes e satisfeitos. E não pessoas amarguradas, que reclamam do cônjuge, que reclamam dos filhos, que reclamam da falta de oportunidade. Ontem, sexta-feira, eu encontrei um amigo de infância. Eu nasci naquela região ali do IAPC, então, morei ali a vida toda. E esse amigo meu também, ele nasceu ali e a gente cresceu junto. E ontem, sexta-feira, a gente conversando lá na casa que eu fico lá por causa da pandemia no prédio, ele compartilhou comigo algo que nós conversamos quando eu fui para a igreja presbiteriana e conheci a doutrina da graça. E eu lembro que ele vivia numa situação muito delicada, na sua casa, na sua família. Família muito espírita, muito kardecista, aquele espiritismo kardecista. E ele falou, Camilo, na verdade ele me chama pelo primeiro nome, Orlíquio, né? Camilo é depois de um certo tempo, né? As amizades posterior ao hospital evangélico. Ele falou: Orlíquio, aquela palavra de graça que você me falou naquele dia que a gente estava caminhando no parque, me libertou. Me libertou. Eu não consigo mais ser aquela pessoa. Sou uma pessoa totalmente livre. Livre das amarras de quem eu era. Livres das amarras da minha vaidade, do meu egoísmo,
na minha soberba. E ao olhar para isso, irmãos, quando Salomão, ele fala, a herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa perícope do verso 3 ao 5, ela aponta totalmente para o verso 5. Não será envergonhado. O pai que enche a sua aljava, não será envergonhado. Irmãos, quantos pais de famílias são envergonhados pelas atitudes de seus filhos? Quantos pais de família são envergonhados pelas atitudes de seus filhos? Quantos pais de família? Eu conheço um pastor, amigo meu, que quando os filhos chegaram agora na juventude, ele teve que despachar um para os Estados Unidos e outro para o Maranhão. Porque ele é pastor de uma igreja e a situação estava muito delicada. E ele teve que despachar os seus filhos. Nós vivemos, irmãos, num contexto em que somos tendenciosos a andar na contramão da palavra de Deus. Nós temos essa habilidade natural da nossa tendência adâmica, da nossa natureza adâmica, de sempre procurar o caminho mais perto, cortar caminho, dar o nosso jeitinho, fazer um gato, né, andar um pouquinho na contramão para economizar um pouco de tempo. Temos essa tendência natural da nossa tendência adâmica, natureza adâmica. Mas agora, quando se trata de filhos, Salomão disse que filhos são como flechas. Eu creio que Salomão, ele olha para a figura de um guerreiro, e que tem uma aljava cheia de flechas, e que de fato esse guerreiro está preparado para a batalha, porque pode contar com as flechas que ele tem. Pode contar com as flechas que ele tem. Por isso que ele começa que a herança do Senhor são os filhos. Qual que é a herança que Deus tem para você? Para o seu casamento, para o seu lar, são seus filhos. Na cultura judaica antiga, a aposentadoria do pai e da mãe, dos pais, eram os filhos. Os filhos tinham o prazer e a alegria de cuidar do pai até a morte, de zelar do pai e da mãe até a morte, de sustentar o pai e a mãe até a morte. Essa questão, quando a Bíblia fala que filho tem que honrar pai e mãe, não é somente obedecer, não é somente fazer aquilo que o pai e a mãe quer, mas o filho, quando diz, a palavra de Deus fala que quando o filho tem que honrar pai e mãe, é exatamente isso. Os filhos, diante da palavra de Deus, são obrigados, entre aspas, cuidar dos seus pais, até o último fôlego de vida. Eu sei que nós vivemos num contexto ocidental, numa cultura totalmente diferente do que a cultura judaica, mas eu vejo, irmãos, eu vejo isso. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o lar, a casa, que os filhos entendem isso. Que os filhos entendem isso. Hoje nós vivemos um contexto onde os idosos são abandonados. O delegado Vanderick, aqui, que cuida da delegacia dos idosos, o quanto nós vemos reportagem que ele dá na Rádio Manchester, ele dá na televisão, de idosos que ele tem que resgatar porque foram abandonados no seu lar, pelos seus filhos, que estão com netos, que mexem com drogas e que têm, de fato, explorado os seus avós. Quantos idosos estão abandonados nos abrigos de velhos, de idosos?
Lembro uma vez que os jovens foram visitar o abrigo dos velhos aqui, dos idosos aqui, com o pastor Leopoldo, e eu fiquei sabendo de uma história de uma senhora que já não via o seu filho, que colocou ela lá há 3 anos. E eu lembro do pastor Leopoldo falar, não, vê em nós os seus filhos. Diz que aquela senhorinha quis abraçar todo mundo. Vê em nós os seus filhos. Nós vivemos numa cultura onde os idosos são desprezados. Nós vivemos num tempo, posso dizer que é uma cultura ocidental, não sei, em outras culturas, onde os idosos são desconsiderados. E a Bíblia diz, e hoje eu estava falando isso na escola bíblica dominical, a Bíblia fala dos filhinhos na fé, a Bíblia fala dos pais na fé, a Bíblia fala dos mestres na fé e dos anciões na fé. Irmãos, eu posso contar ilustrações e mais ilustrações de que a palavra de um idoso foi de fato um bálsamo na vida de um jovem. Hoje eu comentei sobre a discussão de 2 pastores sobre uma questão teológica. Falei na escola bíblica dominical. E um pastor idoso chegou com uma palavra tão abençoada para aqueles 2, que acabou, foi como jogar água no fogo. E o que Salomão está dizendo aqui, que além do nosso lar, do nosso casamento, da nossa casa ser edificado sobre a graça, que essa base, que é a graça, pode mudar a forma como nós vamos desenvolver a nossa família. Pode mudar a forma como você vai lidar com a sua casa, desenvolver, edificar sobre essa base. Porque se você desconsiderar esse fundamento que é a graça, com certeza, absoluta, você não terá um casamento feliz, um casamento próspero, um lar feliz. Você não terá uma família feliz, porque você desconsiderou o fundamento. E todos nós sabemos que o mais importante numa construção é o quê? O telhado. É? Não. O mais importante numa construção é o fundamento. Eu fiquei assombrado, viu, Zé? Com aqueles buracos gigantes lá. Aquele trem tremendo. Não sei nem quanto de concreto gastou ali. Mas uma casa bem fundamentada, nada derruba. E para isso a própria palavra de Deus fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. E muitas vezes, quando a gente pensa nessa ilustração sobre edificação na rocha e edificação na areia, a gente logo pensa, um cara foi lá, construiu a casa dele em cima de um monte de areia, o outro foi lá e construiu na rocha. Não é meramente construir sobre a rocha, mas é cavar, até encontrar a rocha, para ali lançar os fundamentos. Não é tão fácil assim. Eu vou construir sobre a rocha, eu vou procurar uma rocha, eu vou construir em cima. Não. Às vezes, para você fazer uma casa fundada na rocha, você tem que cavar, e cavar fundo. Cavar fundo. Às vezes dá trabalho, mas é gratificante. É gratificante, irmãos. Por isso que quando se fala de flechas na mão do guerreiro, essa linguagem de flechas na mão do guerreiro, uma flecha precisa ser bem construída. Uma flecha precisa ser afiada. Uma flecha precisa ser o quê? Lançada. E Warren Wiersbe, em seu comentário, que foi traduzido para o português em 2010, ele disse que nós precisamos entender que nós criamos os nossos filhos para ser lançados. Ninguém está criando filho, e isso é claro que Salomão deixa,
para ficar sempre debaixo das nossas asas. Nós criamos filhos para ser lançados. E como o pastor Daniel hoje falou na sala de aula, e não é nós que vamos capacitá-los, nós vamos ser usados por Deus para capacitá-los. Não é os cursos que nós vamos ter condição de pagar, de prepará-los, mas de confiar de que Deus tem o melhor para os nossos filhos. E descansar nas promessas de Deus para a nossa casa e nossa família, por meio da graça. Mas esse salmo, quando vai para o Salmo 128, dos versos de 1 a 4, ele fala também, irmãos, do marido. Ele fala do fundamento do lar, do casamento, mas ele fala do homem. Ele fala agora do acabamento da casa, daquilo que traz boniteza, daquilo que traz, de fato, agradabilidade de se viver dentro de uma casa. Uma casa bem acabada é gostoso de se viver, não é verdade? Alguns dizem que o mais caro de uma casa é o acabamento. E eu creio que o mais caro de uma família é, de fato, um homem que teme ao Senhor, como diz aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Está falando para o pai de família. Está falando para aquele que é referência no seu lar. Não somente para a cultura judaica cristã, que muitos querem falar, que a Bíblia agora, eles querem menosprezar a Bíblia, para que a Bíblia venha perder seu valor por causa da cultura judaica cristã. Mas não. Aqui é claro, irmãos, que é direcionamento, que é diretriz. Porque se você pegar do primeiro salmo até o último salmo 150, a palavra vai falar que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. O que o Senhor está dizendo aqui, o que Salomão está dizendo aqui, o que Deus está usando Salomão para dizer aqui, que eu como pai, e você como pai, você é exemplo e referência no seu lar, de alguém que teme a Deus, em todas as suas ações, em todas as suas decisões. Essas ações e decisões devem ser eivadas pelo temor a Deus. Eu lembro de uma certa história, de um filho que maltratava o seu pai, idoso. E ele tinha uma criança ali de 5, 6 aninhos, e um dia o seu pai já não estava conseguindo mais levar a comida na boca, e deixava a comida cair na mesa, na cadeira. E a mulher dele, olha, se o seu pai for continuar comendo conosco na mesa, eu vou sair da mesa, você dá um jeito para o seu pai. Aí, diz a história que o filho fez porque ele quebrava o prato, que estragava as colheres, porque um idoso estava mais desajeitado com as mãos. E diz que aquele filho fez um prato de madeira e uma colher de madeira para o pai, e botou o pai para comer numa área lá fora, longe da família dele. E assim se fez. E um dia ele chegou em casa, o filho estava com um pedaço de régua de escola, fazendo assim no cabo de vassoura. E o pai perguntou para aquele filho, filho, o que você está fazendo? Papai, eu estou aqui fazendo o seu pratinho e o seu talher para quando o senhor ficar idoso. E aquele pai pensou, o que eu ensinei para o meu filho? Através da minha atitude. É por isso que Salomão agora fala assim para mim e para você, que nós como homens de um lar, como referência, devemos demonstrar em todas as nossas ações o temor a Deus. Em todas as nossas palavras dentro da nossa casa, o temor a Deus.
O temor a Deus, irmãos. Porque se assim formos, aqui fala de 3 situações gostosas que pode acontecer dentro do seu lar. Primeiro, você vai ter uma videira, você vai ter o quê? A sua esposa como videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveiras. Olha que maravilha, 2 promessas, se você for esse homem que teme a Deus. Essa esposa frutífera, essa esposa que se alegra com o homem que tem em casa, essa esposa que torce para você chegar em casa, que sente a sua falta, seus filhos que quando você sai, ficam doidos para você chegar. Será que você pode dizer, e você pode ter essa certeza de que quando você sai da sua casa, um pouco, para resolver seus problemas, as situações, a sua família respira aliviado? Ou a sua família gostaria que você não saísse, mas que ficasse, porque a sua presença é muito gostosa dentro do lar? Irmãos, a gente, cansado de ver ilustração sobre casamentos, mulheres felizes, o que Salomão está dizendo aqui, que você terá filhos felizes, mulher feliz, uma esposa que te faz feliz, filhos que te façam felizes, se você for um homem que teme a Deus. Porque se você for um homem que teme a Deus, a sua felicidade não está baseada em você mesmo, naquilo que você quer. A sua felicidade não está baseada no eu quero, eu posso, eu quero, eu mando, eu faço e desfaço. A sua felicidade não está baseada na sua autoridade, meio que ditador do lar. Mas a sua autoridade está baseada no temor do Senhor. E a sua felicidade, ela não vai ser egocêntrica. E a sua família não vai precisar girar em torno da tua vontade. E ser uma família infeliz. Mas a sua família vai poder desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita por meio da sua vida. Glória a Deus. Porque senão, irmãos, toda a sua atitude como sacerdote do lar vai ser mera religiosidade. Eu tento fugir disso demais, irmãos. Porque quando ele fala de mesa aqui, quando o salmista fala de mesa aqui, ele está falando de comunhão. Ele está falando de agradabilidade. E lá em casa, a Ana Luísa está aqui, ela sabe o quanto nós valorizamos os momentos da mesa, de tomar café junto, quando dá, de poder almoçar junto, sentar em volta de uma mesa. Agora mesmo, eu vim para a igreja para montar todo esse equipamento aqui de transmissão, de projeção, e deixei eles lá em casa. Voltei para pegar a Ana Luísa, onde que eles estavam? Cada um no seu quarto, no seu celular. Não. Eles estavam em volta da mesa. Estava ali o Érico, a Ana Luísa, a minha sogra, a Cássia, em volta da mesa, conversando e rindo. Sinônimo de mesa, irmãos, é isso, é comunhão familiar. É isso que Salomão está dizendo. Qual é o prazer que você tem dentro da sua casa? Qual é o prazer que você tem em reunir sua família em volta de uma mesa? Onde cada um quer colocar primeiro no seu prato, matar a sua fome, encher a barriga e sair. Onde cada um tem paciência para servir o outro, onde é mais fácil colocar uma mesa redonda, com algo redondo no meio, onde cada um pode se servir a si próprio, apenas mexendo com a mão ali aquele tabuleiro. O quanto é difícil, irmãos, na hora da fome, alguém falar para você assim, me passa o arroz. Você quer servir o arroz para você, você fala, não, dá aqui seu prato, eu te sirvo. Às vezes a vontade da gente, a gente faz isso muitas vezes, é dar a panela do arroz. Não, pai, serve você mesmo. Me passa o feijão. O significado de mesa é isso, irmãos. De comunhão é isso. É um servindo ao outro.
É o pai servindo os filhos, é o filho servindo o pai. Aí sim, nossos filhos serão como rebentos de oliveiras. E a nossa esposa será como videira frutífera. Isso aqui, irmãos, daria outro sermão, só essa parte aqui. Que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas vamos terminar. Na última parte, ele fala agora, na nossa metáfora, né, do pós-obra. Depois que você fundamentou o seu lar, o seu casamento na graça de Deus, depois que você edificou sobre esse fundamento que é a graça, depois que você embelezou o seu lar por meio dessa graça, sendo esse homem que teme a Deus, e você foi desfrutar de uma mulher frutífera, de uns filhos como rebento de oliveira, que prazer, irmãos, que prazer maravilhoso. Agora, Salomão termina dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, o que Salomão está dizendo, que depois que você conseguiu, de fato, observar tudo isso, e às vezes a gente quer algo para ser decorado, isso é tão simples, irmãos. Né? Poderia até você chegar e me pastor, me passa o seu esboço. Está aqui, esboço daquela época. Está aqui, me passa o seu esboço. Nem olhei para o esboço. Mas, irmãos, a única coisa que a Bíblia está falando para nós é que nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Porque se você amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e de todo o coração, as outras coisas vão ser muito fáceis. O seu temperamento vai ser controlado pelo Espírito. E o seu lar vai ser modificado. E aí, irmãos, em vez de preocupar em deixar herança para os seus filhos, você vai deixar um legado. Um legado de um homem de fé, de uma mulher de fé, de um homem e de uma mulher que lutaram contra as tentações, contra os pecados, que usou a sua influência, que usou da sua vida, o tempo da sua vida, para honrar e glorificar a Deus. Aí quando os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos se lembrar de você, vai lembrar de você como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. E seus netos terão o prazer de falar: eu quero ser como o vovô, eu quero ser como a vovó. Irmãos, feche seus olhos. Se os irmãos do louvor quiserem vir à frente, se tiver alguma canção, para a gente terminar. Vou orar agora nesse momento. Irmãos, e a graça, ela se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ela se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então, convide Jesus a entrar na sua vida. Convide Jesus a fazer parte do seu lar. Lembro de uma canção antiga que fala assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Sem Jesus não dá. Declare isso. Arrependa dos seus pecados. Arrependa do seu egoísmo. Se aproprie da bênção dessa palavra que foi ministrada ao seu coração. E seja de fato esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada. Tenha de fato um lar feliz, verdadeiramente feliz, porque é um lar que foi fundamentado sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que restituiu a nossa aliança com o Pai, com Deus. Vamos louvar a Deus, logo após eu vou orar.